Loron diak Maluk Sira, Hasoro Malu Hohau Angelina Pinto Soares, iha programa talk show Baloraik Manekidane. Timor-Leste, Hamrik Ona Nudar Nação Soberano Ida, nebe hetangnya independensia total, iha loron ronolo fulang mayu tinan rihun rua-rua. Iha tinang idane, Timor-Leste celebranya independensia badala ronolo. Loron ronolo fulang mayu, nudar loron histórico ba Timor-Leste, iha nebe juventude barak tau importância, hodi realiza atividade oi-oi. Juventude nudar autor ba desenvolvimento, assumimos papel importante iha participação, construção Estado idane. Também, Conselho Nacional de Juventude Timor-Leste, Rusi Município Baucau, comemora loron histórico ne ho atividade talk show. Talk show ba lorong ohing niang, convida ona oradores na inhat nebe presença iha oin, hanesang Secretária, Autoridade Município Baucau, Simão dos Santos Pinheiro, Loraik Diak e bem-vindo. Marca presença mos itania comandante PNTL Município Baucaunia, Superintendente Antônio Maria de Sá, Loraik Diak e bem-vindo. Maluk Sira, marca presença mos si Juventude, Conselho Nacional de Juventude, Senhor Júlio Gomes, Loraik Diak e bem-vindo. Além de nós, marca presença o parte religião, Pastor Júlio Cuca, Loraik Diak e bem-vindo. Dalai datang, haunia bem-vindo ba oradores Sira iha fating idane. Maluk telespectadores Sira. Oradores Sira que nebe presença iha ne importante tebes, não merece dunia atu kuliah iha momento Sira hane sangne. Tambane marca presença o Conselho Juventude, badala ulu clio hauseba iha Conselho Juventude. Senzetel sainudar uma naim ba iha programa comemoração 20 de maio. Saída maksahane objetivo importante ba ite bot Sira hodi comemora lorong histórico idane. Sim, obrigado pelo tempo. Hawakara esclarece fundamento ba programa Senzetel linha ba comemoração lorong 20 de maio, restauração independência. Ini objetivo maka juventude ni ane sampai cluna vertebral ba nação Timor-Leste. Niamos ia dever política atu ola parte ga contribuição ba ia lorong comemoração de 20 de maio. Nemak itakara halo para programa ne ita convida artista usi internasional país Indonesia Karen Claudia mai konser iha município Baucau para anesan juventude nebe que honinia be pensamento nebe que problema nene presença be artista Karen Claudia ne bele lori esperança que positivo ba juventude Baucau para acessar usi problema hirak ne. E segundo atu hamiting be ne anesan loron spesial ga loron osamian atu hamiting espírito no nacionalismo no patriotismo para juventude ne firme ninia am para odi contribuir processo desenvolvimento nacional liliu desenvolvimento local ia município Baucau. Objetivo irane mak itakarak halo comemoração ba 20 de maio. Além de atividade talk show, incluímos hanesan fonta kuliah kata convida artista Sira hodi halibur jovem Sira bel hametim passion estabilidade e tenerain. Além de atividade Sira ne ihatang atividade seluk ne bema Conselho Nacional de Juventude reflete hodi realiza hodi reflete lorong histórico idane. Sim. Iha programa ni lubukida. Primeiro iha dia dizawet hanesan iha dia aktual lorong aktual nene. Ita halo programa talk show composto si Excelência Comandante PNTL, Excelência Secretários Município, homos itenia Pastor Juli, coopera muito com Conselho Juventude para ita halo realiza programa talk show ne, colha konaba cada papel organização ini papel ba processo cooperação ia 20 de maio ninia. Agora, ya 19 ini, kita se halo programa seminar.
seminar lorong ida ninia orador ga narasumber ne mayusi solensa comandante PNTL, solensa autoridade município, nessa itania secretário município, senhor Simão, o padre reverendismo be administrador diocesano Bocau, o presidente CNGTL nasional, presidente Maria Dadi, maka dia 19 awani saya nesang orador nebeke periodari ba invento idane. Terceiro maka ita ia dia 20 de maio ita halo programa concerto conjunta. Concerto conjunta ni ita anesang convida artista Karen Claudia us Indonesia, nemak se anima ia itania programa idane. Terutama ia Conselho Juventude ne Políticos ita cara fae ayamba kibit laksira deficiência físico moras mental no gago sira sira ne maka 20 de maio ita convida sira mai participa isar bandera depois depois de isar bandera da resan lorek mak ita se distribui ahani bak kibit laksira imos ita dignificação, apreciação, certificado para e tem parceiro de serviço e programa social humanitário, macanesa, loja, companhia, bengkel, quios individuais, nebeke durante a situação pandemia COVID-19 no desastre naturais, siranemak ia tempo neba ami dere serne orang matang, sira fo sasamba ami ajuda para que laksira. Então ami akara kia comemoração 20 de maio nene ita laos coletor ita ka prática liusi prática nebeke ita ka distribuição certificado ne ba itania parceiro sia ne para sane sang recordação basira para ba futuro ne itania relação serviço ne na fati meeting objetivo ira ne mak Conselho Juventude nia prioridade para atu realiza ia lorong 20 de maio restauração independência. Dia comemoração 20 de maio nebe makita ne juventude realizada dauk o Conselho Nacional Timor-Leste o município Bocau ninia no dar autoridade local o município ninia o ensaio estratégia política ba capacitação juventude lilo ia processo de desenvolvimento nacional em particularmente ia município Bocau. Portanto, dia que antes já introduz o papel importante de que a maior autoridade municipal vai assegurar política, juventude ou participação juventude sira bahia em caixa bahia plano da política autoridade municipal vai tidak waktu explica ul kata CNGTL ne hanesan delegação de territorial mas em coordenação na fatin autoridade municipal. Em princípio, a autoridade municipal, hanesan, baseado no decreto-lei número 3/2006, o diploma 48, e a competências próprias na que a autoridade municipal, né, e programa Sanulo Resintol, e su programa Sanulo Tolnulo Resintol, no atividade Sianulo Resinhat. Portanto, atividade programa no subprograma no atividade hirak nebeke ne liga de itba programa prioritários nebeke decreto lei ini haruka. Mas lataka dalang nu da autoridade municipal ami sempre halo cooperação de serviço e halo plano hamutuk ho delegação de territorial sira hotu nebeke autoridade municipal liga bas sa programa de itu makasira halo ami sempre for contribuição e na fatin hamutu kosira para atu bele realiza e assegura programa o política saída de tanto husi nacional tanto husi itenia organização não governamental sira o parceiro de desenvolvimento sira nebeke mai e a circunstância de autoridade municipal boconian. Ne primeiro e segundo, atu liga direita bahia itenia celebração bahia 20 de maio idene, atu bela tetelos, ne nessa evento nebeke cada tina e a autoridade municipal mo celebra duni. Mas a celebração de 20 de maio idene, próprio secretário da autoridade municipal, mas nessa dirigente máxima bahia organiza evento 20 de maio idene, mas a
Husi estrutura ou comissões da NENE, ami agrupa mai husi direções dos serviços municipais, nomos delegação territorial e parceiro de desenvolvimento, husi polícia, husi FFDTL, agrupa muito koto e comissões da NENE laran. Também da dia maka ami fai o halo tarefas de serviço ne fai ba cada seção sirne hototo ide toma responsabilidade atu inusa ho di festeja ba 20 de maio da nen itabel halo hodiak e na realidade ide maka change TL ami halo cooperação ho change TL sirnya plano ne beke ia maka consegue sirabel com vida itenia artista balung ne beke husi estrangeiro mai anesa hola parte mos ba ia narsa loron de festeja iteniang dane siramai halo sirna concerto musical ne e nunemos ho itenia parceiro desenvolvimento sira anesa akbit ho organização não governamental social como ami oferece basira para atu inusa sirabel hola parte mos ba ia itenia celebração de 20 de maio dane anesa halo exposição anesa ita promove produto lokal sira bahia mercado de moderna bambairo persija kita li husi exposição rumah tambah ho dane maka ami fo bahia sira organização não governamental serviço mutu ho narsa direção gestão mercado e turismo e sira halomos atividade hanesan feira ia recinto de autoridade municipal ia hotang atividade seluk na bek itu di prensa baidane maka ada sang cenjetel kualia ita sei halomos asam de caridade cenjetel hamutuk ho autoridade municipal ita sei halo asam de caridade ide bai itenia comunidade bit like sira nomos foi indadão hanesa ita tatene itenia arte marciais hirak nebe que foi indadão hetang legalidade on ita mo selori sira para atu bela participa mo ela sira bela atu de espécie de talento sireniang atu ne sira bela hola parte mo sinti hanesa naingos bai itenia loron de celebração dane hanu idane maka dadangan dia senhor Hanesam foi intensita kata autoridade e a cooperação dia com o CNGTL incluímos NGO Siraseluk Nudar autoridade o insight tem observação batasa participação juventude e o processo de desenvolvimento ita bela tetelos hau hadate kata kita ia bauko ita ia 148.000 de habitantes itenya mas emanebe que idade 15 até 24 anos nebe que ita considera nessa juventude sirena narsane bot tebes portanto bela tete kata o volume bot nebe que mais juventude nia sirena participação habela tete ia bauko ia período dan bek agora dadong hau helaba hanesan sekretariat municipal ami halo acompanhamento katak diak tebes sir hal cooperação diak hahu ke husi ia situação pandemia covid-19 siramos hamutu ko autoridade municipal ho comandante PNTL ami halo ação da caridade diretamente tu bai cada posto sira bai area de risco sir na bek ia ami tu hamutu a grupo força mutu CNGTL ho PNTL, autoridade municipal, hal intervenção direta bahia situação pandemia COVID-19 e momento neba. Então, husi sasuka tidak ne, habele sukat katak importante mos papel de juventude niang e sira sinti sentido de pertença sirnya nebe ke ia, ohin sirbel kontribuiana ho asam sira nebe ke ia, ho di coopera bahia autoridade municipal. Portanto, habele tete katak juventude nia participação e contribuição bahia cooperação serviço muito com a autoridade municipal de actebes. Rona ba plano estratégico autoridade local ninya kuliah kono ba desenvolvimento envolvemos juventude barak e tahareba atividade hirakne significa kata juventude barak mus envolve atividade oi inclui grupo arte marcial sira satang dadang ni tanya governo autoriza ativa grupo arte marcial sira atividade Nudar autoridade parte segurança ninya o insa plano política o PNTL atu hameting na fating atu garante na fating paz no estabilidade e retenerain. Dia obrigado. Antes de hatamba pergunta né, uluk na nai né. Daletan hanesan autora segurança lori membro seu tomak e área jurídico municipal komnia hakar hato agarese ba especialmente né ba CNJTL. Debe mako inisiativa criatividade consegue né hamosurin atividade né toksor né para bela mai partilha informação
ba comunidade em geral, especialmente ba alin juventude sira. Ele usi tokso ini. Idane sinti hansan orgulho, tamba jovem começa a criatividade, ia inovação, né? Pensamento começa o insa sira mas definisinya atulabang tamane hansa autoridade segurança agora tebes ba ia inisiativa nini fulakini. Segundo, atu hatamba pergunta ini los Polisi Nasional Timor Leste ne hanesan pilar starunya ni halau ni politika ne define ona ia lei constitucional retele artigo 147 ne hanesan aparelho estado hansan insan estado ne bemak halau lei no oren claro que missão pentelnya atu mantém lei no oren garante cidadão serninha direito de liberdade ne fundamento sira inclui ninha direitos humanos inclui sine bens idane maka konsaun ne maka kolia konamba papel ga política insan pentelnya agora ia estratégia política mais específica husi insan pentel lilu comando município Baucau claro que ita itene estratégia ita define ona ia filosofia PNTL hanaran VIP, VIP ne dia kata visibilidade envolvimento profissional, tanto ia VIP ne nia hamosmos atividade específica rua, ne ia konaba ida segurança visível ida invisível, tanto ia VIP ne ita engloba ia atividade be município ne ka ita bol PAM plano ação município nebe eneba atividade hototu ita engloba eneba ninia linha de coordenação makansa oine hanesan autoridade de segurança ita ia linha coordenação ho itania presidente autoridade município além dini ita mos ia link networking ia linha coordenação ho kamara hototu ne ho pilar hototu inclui juventude tamane ia atividade específica lubukida nebe makita envolve itania juventude sira hanesan kera quando itania nação foi lá ita enfrenta pandemia global, né? Pandemia global. Ita serviço amutu ko itania juventude sira, quase juventude barak maka sira participa em atividade voluntário, serviço voluntariamente. Rola parte ia oinsa atu combate ga atu hal prevenção ba COVID-19 ne. Tamba hawate tansane tamba ia tinantolu liba ia kotu kau ia kovalima sesia sa komunidade município pronto ita enfrente situação então papel juventude importante tebes ia atividade sia sane oinsa hal prevenção e siramas halau sine atividade papel importante o oinsa serviço amutu ko autoridade município autoridade segurança e ho kamar hotutu para socializar bai itini ina mansira oinsa prevene konba mora ser COVID-19. Agora, em termos ia comemoração ia âmbito comemoração 20 de maio, né? Ba restauração independência ba dalar wanulu agora dau. Quase atividade lubukira nebe makita ita halau para bele comemora itine lorong histórico né. Tamane daltan juventude nia papel importante tebes tamane mak ia comando PNTL município Baucau ita ia atividade balu liga ba atividade policiamento comunitário. Tanto eneba atividade balu nebe kita envolve itena jovem ser makansa desportivo e balu envolve ia estrutura KPK Conselho Polisi Suku ne barak main tamba ita ia Baucau ita ia posto administrativo ne suku limanulu resensia aldeia atus rua walnulu resida então quase atividade balu nebe kita halu socialização conciliação bahaya itania pilar hototu especialmente ita hareba oinsa para alcançar o objetivo de hari paz e estabilidade e município Baucau para ita comemora a festeja lorong importante dene e ambite nebe maka paz então atividade lubuki ita halo hansa oin bahaudia atividade ne policiamento ne comunitário barang ita halo hansan ita halo workshop halmo socialização sensibilização vai código estrada vai por exemplo vai lei KPK ninia e vamos serviço OPS nia vai o insa para itene juventude sira e nível aldeia bairro suku
continua colabora máximo hamutuko itene OP sira, KPK sira para ne bele establece enesan regras lei no ordem ia base horine itene comunidade sira bele morsia ambiente ne bemak pas liliu ia ambitu comemoração lorom 20 de maio. Exemplo da hafo exemplo da ia dia 16 van lais how itenia representante presidente autoridade município itaba halomos abertura da konaba curso liang Korea. Debe maka halau ia betirloka ia parti leste linha centro ia boko pela permesse ita loke centro treinamento ka curso konaba liang Korea. Debe maka acumula jovem sira mahusi município ne Baucau Rasik Los Palos Vikeke Mantutu Ermera ho Suai Kovalima. Então ihanaba ita continua na fatin husuba jovem sira tamba jovem sira mahansam pilar ida continuador bahia luta ne lilu era globalização então sira tem que ne envolve makas liba ia atividade sira sene tamba ho ida ne maka itabele alcança estratégia da husi parte segurança ne até kata reduz número crime ne claro kata ho participação máximo jovens sirania automaticamente itabele redução na crime se nebe maka mosuia nacional ligaba instabilidade ne ia nacional imos ia atividade siseu ta hansang curso sira e atividade de policiamento comunitário siseu ta nebe maka envolve ser para sebele haten liu kon ba sine papel tamba ia itene comissão retel define claro ne ba define claro buat trua ida dever no obrigação ne tamba hanesan juventude sine papel importante o insa sira continua na fati sine inama nine luta baie era desenvolvimento então sine papel importante o insa sira ia direito para bela aprende ne aprende e mos hetan serviço nebe maka digno e bela participa ia atividade baie setor rototo mas sira mas dever para cumprir sine dever nega contribuir para paz e estabilidade então enaba ita envolve sira ba atividade sira socialização com ba lei código extra boa sine roto para o insa sira bela ne compreende entende tamba dala barak sai alvo ou sai hanesan tarjeto baia crime sira envolve barak ma husine ne juventude lili hanesan kona ba tráfico acidente ne kona ba envolvimento hansa o entertainment ne hansa o presidente CNJTL dia ho itene secretário tete organização sira ne arte marciais coisa maioria envolve husine ne jovem sira itene jovem sira então atividade sira ita halau para o insa prevene sira sira tem que utilização sene hodia tu lei regras procedimento nebe makia mas quando sira utiliza com certeza sira maka lá com futuro e afeta basira quando sira envolve no crime automaticamente ne sira tu ba compete ba professor uma ne label tamba ninia finalidade sira tem que lor bom comportamento ne então hanesa autoridade segurança ita continua na fatin halau atividade policiamento comunitário e continua na fati envolve itena juventude sira feito tanto mane bahia atividade sira policiamento comunitário orine sira bele hasesan prevenaan para la bele envolve ia kal sira bema bele prejudica basine futuro senti nema husi pentel Liga ba explicação lobo kida usitane oradores na intolo how fila fali ba i hetania usi parte religionia ita hatene mundo agora tama ba iha era globalização hanesa mohin itene oradores na intolo kulia katak juventude iha papel ide que importante teptebes ba iha processo de desenvolvimento nia realidade ita observa ita acompanha hamuto katak juventude barak mus utiliza media social hodi acesso informação tanto que positivo e mus negativo realidade juventude barak usa media social acesso a pornografia insulta malu no iha seluktan Unsa usi parte igreja ninia hareba actos. Tia, obrigado para a oportunidade. Não é importante tebes, mas colher com a média, ainda nem lá os igrejas de macahare, mas não é assunto nem bem que a entidade toma precisa hare, tamba usa telefônica, média social nem lá os jovens de, tebel hate de jovem, cabena sira katuas ferik sira todo usa. Mas agora hate terrehan ihan ini benefício no lá benefício. Para hiri ita usa telefone ba buat nebe makatia para ajuda ita tulung ita hanesan jovem para ita ni futuro dia ida ne lao sala. Mas se ita usa hanesa perguntas nebe mai usa sala
para lori jovene barai kua, ko lori jovene batama iha area ne be maktuiro los latia for risco banini moris. Então parte igreja ao cara hate terihan atu sai juventude ne be makdia, nia precisa sai sarani ne be makdia. Nia label sai juventude dia sem nia sai sarani ne be makdia. Então nia bele usa, mas ao cara hate terihan exemplo he jovene ni woni he bikan rone be hahan ni hemos bikan seluk ne beneno, nia decide atu han maka hahan o ni hakara koko mak beneno. Então nia tengi decide. Banhira juventude da hakara kareni ni futuro ne nabilan. Futuro ne sucesso hanes juventude sira selo hanesa ni tene luto na sira ne be magluta mai tohin para juventude continua ni precisa iha moral então colia konomba moral ne laos igreja de moral tem mais husi família igreja halo ne parte família mos halo ne parte entidade toma mos halo ne parte atun ne jovene na fatin maintain lau hi disciplina lau hi moral sai jovene be magdia atun ne la halo tene segurança sira ulun moras la halamos inaman sira ulun moras, la halamos educação sira ulun moras, e la halamos itene autoridade sira nebe maka ukun ni município ne ulun moras. Então sabe maka nia precisa sai sarani nebe mak dia. Pasti nia si sai cidadão nebe dia. Hanya sampai kita kuliah kata atu sai jovem nebe dia, sai sarani nebe dia. Ne deveru si entidade sesuatu. Ia kala igreja mos assume papel ida para atu ensa educa jovem sira hodi hameting na fatin sirania espiritualidade ou moralidade liliu ia era tecnologia global dan. Pronto, ahono ini danema ka durante na igreja esforço hela, né? Então, hawa kara hate den lori igreja ni nara igreja mesa klabele, né? Tamba mi hasuru ho jovem sira oras rua. Oras barak sira hamutu ko inaman, hamutu ko escola. Então, hau hanoin igreja além de halo amania parte hanesan pastor amu paroque hazi sira mas inaman mos precisa serviço hamutu para la bele mosu helir nambai mahate tiran la barek ne falta moral tambi inaman malahanorin o ita tau toda net igreja makalahanorin mesmo igreja durante ne esforço hela atu hanorin sira husi maromak ne lifuan então hanesa wana hate teona senia atu la envolve area sira hanesa ne ba maka ni define semak ni halo belong semak ni halo colega então how define le fon ro halo colega ho sete la batida mas atu decide sai belong ni tem que decide semak ni halo belong tamba halo belong sala se ita belong ho drogado ita mo sai ama drogado ita belong ho jogador ita jogador belong ho tualano ita sai tualano então jovem tem que decide ho semak ni liga tamba se ita dehan atu jovem nemaka emane be continuador, mas se jovem maka la prepara nian, ita de fona mas jovem la preparado. Então na onin hanesane igreja durante nite esforço hela, hanorin jovem sira, halo treinamento basira, halo capacitação basira, lato. Mas agora hatete parte hotu precisa serviço conjunta atu lori jovem sira ne badala ne be makdia. Bem, hoje está colher barak liu quando a participação da juventude e o processo de desenvolvimento ninia. Ita hatene tem a presença moça e o se Conselho Nacional de Juventude ninia. Ao filha faliba e a senhor presidente, no dar juventude, sai nesse Conselho Nacional ida. Ita mak basically ba ita ne maluk jovem siraselo. No dar jovem sai plano atau alternativo saída det mak kita bele halo hodi motiva atau influência tene jovens reselo katunone labele hamoso crime heladet hetene nação idane plano juventude ninia o insama kita bele influência sira dia plano estratégia política Conselho Juventude Nacional liliu ba Conselho Municipal Kone ia 3 meses passado ne ia fulan tolu kotuk bane ita ia define ona resolução ida konaba atu prevenção conflito. Atu prevenção conflito ba labele moço maiusi juventude onde assegura paz e estabilidade para processo de desenvolvimento ne lao. Etenia be maneira primeiro maka ita cooperação hamutu ko secretaria estado cooperativa ne. Atu fo crédito ba juventude sira. Crédito ba juventude sira nebe ke iha capital, namo juventude sira iha rural. Honinia razão política ne, atu fo capitaliza ka fo funus ba juventude sira, para sira bele
anesang bahasa Indonesia kata berdiri di atas kaki sendiri. Kata independen ekonomicamente ne, independen para sira sesan usi pensamento conflito ne, sira sesan usi ba para sira ne pensamento ne totalmente orientaga fokus ba ia processo resolvimento econômico ba juventude ninia arasik. Então programa idane foi nedau ita elabora ela cada coronel município ne ita elabora ela ga concept ita ne proposta ne ita submete ba ia Conselho Nacional e Conselho Nacional ne usa ninia be autoridade ga hierarquia ne ter organização submete ba ia parlamento en ba debate sira estuda quando vai ter necessidade de orçamento para 2022 ne tamba ia questão quando vai ter fundos estado então naton leu limitado leu então parlamento aprova reduz valitanya orçamento ne for metade de lá for 100%. Então idenema kasaya nesang desafio ba juventude sira maibe desafio idenene idene sana sai mestre ida ba ami educa para ami buka maneira rasik hawakara katuru realidade agora dadam ita convida Conselho Juventude nia política natureza convida be artista os internacional nesang Karen Claudia nia fundo 100 lá ne ia media ni ta confessa lolos 100 lá mabe tamba ami confia amnia kata ulu kita nia mansira palintir sira 12 de novembro sira uluk sira laya kilat laya osang mabe sira ya estratégia política skill para usama kebele liberta kolonial para itabele heta identidade anessa retel então missão be estratégia política juventude resistência anessa be e a palavra yang kata PCLA presidium juventude lor kuasuai transforma na juventude senzetel ne amnia dever moral atu ami conservação ba história nacional ba juventude ne be ke lor kuasai mate ba nação idane então serne moto ni adansa ne amnia mate maka nação imnia moris maka resolvimento apa salahnya ita quando more ita be mores nene ita tem que hatutan fo contribuição rumah ba ita nena sama ita foi ndadau nene am cooperação autoridade município ou igreja ou comandante PNTL maka ita realiza be comemoração 20 de maio ita comunidade artista maka program hirak nebe ke hawa introdução definitiva idane maka ita halo nebe atu prevenção conflito idamos ita fo formação kono ba espírito no moralidade para hamitin serenia be mentalidade no pensamento juventude nene labele tur hamutu kari anesa amrik labele conversa maka aunia be pukulan dia kliu aunia tugune dia kliu mabe uinsa para itu transforma be pensamento negativo ne bavali ia pensamento positivo para odi asiguretnya proses desenvolvimento idane plano politik idane maksudnya tel alo para juventude ne tem que hadok usi akribi usi problema para hamutuk para ba desenvolvimento itania nasional lilu ba ya desenvolvimento lokal idane maka estratégia politik konser juventude para educa para juventude ne hadokan usi problema anesang hawakarak be karak relata anesang solensa comandante PNTL yang kata KPK ne maioria juventude mak involve larang KPK ne maioria juventude mak larang juventude ne beke maio organização e maio não organização maibe dalam rumah ia desentendimento tambah sernya prinsip ne lahang malu sernya karak lahang malu maibe nuda Conselho Juventude ita sempre hamri que aclaram para atau haku aksira para até tem kata conflito ne laia valor benefício ba nação e conflito ne sane san desafio ba processo de desenvolvimento ba nação nebe buat nebe que ita halo ba nação bele halo buat nebe que labele halo ba nação ita labele halo hau kar empresa be filosofia nebe que fundamento si itenia mombo Fernando Lasama Renetil dan kata kaunya dignidade ini labot liu dignidade nação nesam bahasa Indonesia kata harga diri saya tidak lebih daripada harga diri negara saya então
ini significa motiva juventude para contribuir processo de desenvolvimento, lá ele cria conflito. E daí maka plano estratégia política atau combate crimes e juventude sira. Obrigado. Termai hafila faliba ia ten comando pentel municipio utilização mídia social inclui faz informação hoax ka falso belemos hamos instabilidade e tener bem onsa ação pentel ni atuação tomar lei define claro criminaliza hoax nega quando ita utiliza a mídia afeta ba emnia narandiak tambah lei consumer retail e artigo 36 define claro konaba direito de boa nome imagem dia ojale lei man consagra lei man garante ba be cidadão rumah ou individual utiliza a mídia social hatun ou ansan estraga imagem entidade balu lei mak condena lei ma hateten ba então automaticamente crime mas idene atu criminaliza tem que ir a queixa ya tem queixa kalau queixa tamana hanya polisi hansa insau de maka ia processual hal proses investigação recolhe evidência botsen hotu ita foti autor caso barak maka insau pentel lilu comando bako halona lilu ha for exemplo concreta da foi lá caso de Mose Bagia caso arma branca mas quando caso arma branca moço ia los âmbito eleição presidencial foi em leis. Então, comando hatu ordem ita polícia halo atendimento, intervenção imediata para bele prevenir criminal la bele alastra Então ita halo atos mas ia individual sira hasai video subar hasai e depois sira inventa e mídia social inventa hamos kata caso natureza acontece lá behanasane mas inventa. Então comando hanesan bolnya fo samaratasam hanesamos fo educação bania. Então bolu que da autor mai ita harukania submete ba investigation depois harukania husu desculpa ba público asa autor segurança ita continua na fati educate ne jovem sira para sira last date ita hanson botira tamba ita consideração ita nema então ita wensa para lorisira luis dalam nebedia pronto então autor segurança hansamos ia estratégia ou isso educate ne jovem sira para respeito e maseluk ninia privacidade. Então sira consegue hadiah sira husus desculpa bagi público então tem que hadiah. Então ultimato ita for basir tem que hadiah. Mas kalau ne bebek ita bela criminalizania. Então agora rau ita ne entidade liu Ministério da Justiça entidade relevante halo ela lei criminaliza ba defamação, nega. Ia hau bahir kan saya suai hansang komando municipio ba ia individual nebe maka sira komentar kuliah itene entidade sira itene entidade órgão soberano sira então quando ordem tumai ita polisi buka tuir kera autor ita submete ba investigação nebe ita bedi hansane lei superioridade ema hututi ele okos tamba bot hututi definido ia lei nebe semak viola pronto lei mak usen regularizania então ita bolnya submete ba processo pronto hatam perante se crime ligaba hans oine artigo 36 Constituição RTL define claro hans viola ou estraga emnia direito de imagem dia direito de hanesambe linha boa nome direito de boa nome tamba se ne viola linha hanesam ação sene ou linha comentário sene kolia se viola hatur mos kata viola artigo pronto lei maka ene fo ia competência para bel nasa então polisi hansa inson debe maka hal processo ba caso depois apresenta ba Ministério Público maka hansa naim ba penalidade ya naim ba penal ba tu castigo base ba ninia comete ninia gravidade be caso kanu ihaduni indicação violação ba lei constitucional artigo 36 quando ba direito de boa nome então ene ba Ministério Público sebe nesse tribunal se hatun decisão então idane ita continua husi parte segurança ita continua definir itene estratégico para continuar socializar envolve itene jovem sira lilu sira nebe mak saiba autor ita continua educação que socializa basi explica basira kata ita ihana lei para regularizar buatne
tambah tem que usa sasansira media sini tem que nene cuidado. Tambah hansa ohine lei hatur batrua. Ita hatur batrua liga ba direito no dever. Ita ia direito né para bela acesso ba qualquer informação né. Mas ita mos ia dever para cumprir. Saya nak lebih hati-hati. Mas ita viola né ita lakukan tene direito. Ya. Lemak. Senhor Comandante, hanesang ohitang hatete kata ia KPK além de nemos ita cria jogo desportivo vai ter jovem sira. Mas a realidade da rumah ita acompanhamos liliu ia lorong bot sira né hanesang finado, Natal, tahun baru sira. Na fating acontece caso sira hanesang juventude o malu na fating, tuda malu na fating ia fating. Pensau se parte pentelnya ba harebe. Sim, hanesang autoridade segurança o comandante município ia be município nemai. Itabel hatete kata durante hamai ini basic pulan ini mana cause número be crimine tu ne itare so ia acidente tráfico ne mana ne acontece be ne monu acidente balu acontece por motivo tambah lanu ne balu acidente ne singular balu por causa de ne condição extra mas be fator hoto tu husita ema buat hoto tu tambah ia istilah dan sana ia palavra de ordem dan sana woman fator determinante não é. Então, ita ema makansa fator determinante. Lojale, então sobrevive ga itane segurança de pessoal ne fila falma itane ita ma determine itane hanso itane pastor dia ne. Ita hakara sobrevive lojale, ita hakara morisa goza itane direito. Ne fila falma itane o insa para canaliza itane ane tu regra dalam nebe makia. Então, permistar sarma iten halo. Permistar iten corona ba itane nama. Ne pilar ne primeiro ne husi umalarang. Rona ba ina ama nini le fuang conselho sira. Segundo ita rona ba itane autoridade sira liu hansam se jovem kar ne rona ba nini presidente conselho nacional juventude. Ane ne rona le fuang sira aconselhamento basen tamba sira ne assumi cargo hansabe presidente juventude porque sira ultrapassa se som lubukira. Ita bele refleta ba itane experiência lutakari ia fase tolen ba fase hahu hatutan hakotu lozale. Então ita sira hansa autoridade entidade sira be makene ne balu ia fase tol ne nyalara hahu itene mausira itene na yunusira itene amasira mas hatutan ita balu henba ho hakotu ita balu henba então itene alin jovem sira balu fase tol ne completamente sila participa sira balu ia 90 no sama então dever ubisão ita sira be maka ia fase hatutan no hakotu ne ita tem que transmite informação história ne basira para lo que sine hanoi para sira bele evita buat me bela nini prevene maka saida liu si itene plano estratégia hansa oin atividade sira barang hansa sosialização diálogo sira seminar sira nega imos atividade desportiva sira hansa mos atividade KPK ninia jogo desportivo imos hansa curso sira formação sira ita tem envolve basira para convida hansa orador importante orador sabe sira lebe maka e experiência hansa oin fase tolne então para bela explica bibig basira para ne desvia sira bela antes mais tarde se tama ihebe natureza idaladia para prejuízo que vai ser no futuro então ita hutut esforço hansa oin papel CNJTL ia nene papel importante halo lina correção ho ita autoridade município autoridade segurança autoridade na igreja ho câmara sututu para ita explica basira continua educação para canalizar tu dalam nebe close kuda espírito de nacionalismo patriotismo heroísmo itani namanya basira para ne sirbele na saya sirbele ne compreende ho ide ne mak sirse consciência kata losni uku ane las fácil né las presente da mas be ho ruim orang ho sacrifício lubu kida ine ita continua esforço hamutu em conjunto ne las usi autoridade segurança det mas be serviço em conjunto ho autoridade hototu autoridade município parte igreja parte CNJTL juventude e itania inama veteran sira homos itania autoridade nene local sirotu liana in sirotu para continua explica basira tanto idenemak hanasa polisi nasional timur leste liu comando pentel município Bacau nebe atividade serene las polisi masal mas em conjunto ho camada hututu o insa para envolve juventude sira tambah sira maka sinia papel ba futuro nação ini importante sira mak continuador jovem nebe maka continuador ba ia futuro nação ini Maluk telespectadores sira idane mak programa talk show balorong ohing ninya e antes hautaka programa idane hause foi hikas tempo ba itane oradores sira atu hato netik mensagem relaciona ho comemoração lorong 20 de maio cada orador ida oferece minuto ida husi tanya presidente Conselho Nacional de Juventude Diak obrigado
How especialmente akarka congratula ba media kelas BP nebe que cooperação diak teves considera minha be pedido ne o em loron vele realiza tol show com a perspectiva juventude e a era independência ligado ao 20 de maio restauração badala Ruanulunian. Segundo, tu apela ba juventude município Baucau iha rural no mosi iha urbano iha fomos iha capital ne. Juventude sanesan continuador ba história. Significa kata ita tem que manter itania be espírito nacionalismo patriotismo para ita conservação história nacional ne sanesan itania obra ga osamia ba ita juventude hoje nós juventude ba futuro mai. Se laos ita se itania visão política moralmente lá plano idane significa que história ne se mis então itania qualidade be espírito nacionalismo patriotismo ne lá foli se atu foli ba nafati ita tem que conservação história ne se nessa itania ricusoin tamba nação ne ita susa ruinoran nessa uma ida ita tem que hadia tamba exemplo nessa itania aman siren katak dia kliu hau lakon identidade do que hau lakon patriota. Significa kata dia kliu mate do que hau la ukungan masilok mai nafatin somehow. Liu si festa idane itabele hanu ikas itenia família itenia inaman sire itenia aman valentil no clandestina diplomat sire me uluk mate bana samdane liu si lorong invento osomene itabele refleta kata ia história ne barang marak sacrifício, então liso história ita tem que hamit paz na estabilidade para processo de desenvolvimento ne lá hotur ita hotu ni akara. Idanema ka hawakara kato agradece ba comandante Pentel ba autoridade município o igreja media outro e programa de sucesso laos juventude mesak. Programa de sucesso ita utunia colaboração ita utunia programa ita utunia energia ita utunia commitmento no princípio moral maka in lorone programa realiza ita segura na fati coopera mutung na fati autoridade liliu solença comandante PNTL para ita segura tenia be cooperação loro independência restauração madala Ruanulune na fati imburas assegura to rohan idanema kau mudar presidente Conselho Juventude akarakato. Obrigado. Dia atu hato de mensagem ba jovem em geral tanto iha diaspora e mos iha território nacional especialmente iha município Baucau. Kata ho comemoração ba restauração independência bala dala Ruanulu iha tina 2022 e tem nação especialmente a município Baucau e tá precisa halo reflexão tambah saída tambah itenia restauração independência ne sosau ruim orang porque itenia ina aman sira itenia abo sira itenia funa impara kuaje rihum aturar resikmak mate baraidane iksmai ita horisosan ukwa iksmai ita sai país ida nebe mak livre independência ne tambane papel juventude ita precisa agressiva bane lá ia bocelo quando ita halua hatu agressiva basira significa ita hansa aikar hun lá ia né então hanasa juventude hansa geração fom ita o loro ita goza o quane porque sira sine esforço sine sakbe então loro independência ne importante teves para ita bel halu reflexão ita continua contribuir liu saída liu ita ne obrigação hanasan mantém paz no estabilidade para ne evento ne lá ho sucesso para itamos haturban nação selukat itabele bele nema itani namasira itne geração hansa oine hahu hatutane hakotutiana nação ne agora entrega mais itne lima então juventude hansa pilar importante sine papel para continuar na fati espírito de lutador inamansernia para bele desenvolver nação ne labo oin sira agora labe presidente nemate sira presidente para
estuda makas e continua na fatin colabora ho entidade oi para ne realize sinemehi realizamos itania funa in sinemehi itani na masira nina mehi debe mak durante ne liberta na raida ne e agora sinemehi dever visão jovem sene para continua luta para libertar povo ne husiki akmoki tamane sir tem esforço makas serius makas tamane husu labele comete baia droga labele envolve baia atividade sine maka lori sira ne sine futuro ba tansa droga ba arte marciais kari pronto lei arte marciais nia nasa reativa tiana tem que cumprir lolos ne sira tem que hatur ka sira sa jovem intelectual sira tem que sai heroi ba desenvolvimento ne liusi atividade sai de masira ia importante lei hansa pilar importante para itabel continuar ne obrese honune itamos hatur itene identidade kata itene nação de soberano dini itene merece para ni ukuang merece para saimos nação siselu ia mundo rai claro nebe maka agora ne lawan bawen lebe husudal tamba jovem sira para continuar na fatin fiar hatur respeito vai tenia autoridade sira itene inama sira família sira autoridade igreja autoridade município nomos entidade hotot serviço mutu respeito malu horine lori itene rai la bawen sinte hone telefone pakanit obrigado dia halori autoridade municipal de Bocão Ninaran Tomac hodi convida itene comunidade Tomac nebeke ia município de Bocão numa juventude Sirahoto ia celebração de 20 de maio dane itabela tetelos katak itatama era fongida hahu si situação de que conflito ou itatama ba era fongida itakara tama ba situação de que situação de estabilidade e tranquilidade honu nele liu hakarkat convida ba hamne mangwalin sira e alin sira juventude sira debe que karik ho passado sira ia hanen rumah debe que la condição situação de que ohinian bela muda ne sirnian ia Bocão liu autoridade municipal através husi itenia organização não governamental sira no sirnebe que cria centro de formação para juventude sira que barak e hawatene katek sira hal envolvimento ba centro de juventude sira barak e hetan formação oi ngona hus formação sirnebe que sira ia transforma ba sirni ang e aplica ba sirni vida loron dia para la autor buat nebe que dia e la beleona monu tambah lasu sirnebe que ati belori sira e halakon sirne futuro ba buat nebe kala diaknya ba oi la hetan futuro ida ke diak portanto ho idane makanya sang convida próprio ba comunidade boconia e ba itania juventude sira atau festeja itania lorombot idane ho buat nebe ke diak e a situação nebe ke amizade e la ia ona odi malu vingança sir nebe ke ulu kita bela soya no bakotuk tambah saída jovem kita bela tetelos hanesan tulan pungun negara ba oi então o insa makbela forma sirne ang hodiak sertengke forma sirne ide tengke considera ona para atlure ane sai husi conflitos Roma haun hanu idane makbel dia obrigado para husi igreja hamos akara recomenda hela ba juventude hotu e raidoben lene especial município Bocão raine construção estado ne conta hoita então ita la belsa hela penonton he Bocão mas ita hola parte máximo então itenia parte hansa juventude maka aprende depois talento ne bema kita ita hahu habot atunone ita la hen saída maka nação ne halo baita mas hanesa juventude saída maka kita halo barai no nação ne então husi igreja maka ne so hakara hatete den sirane hoto atula hodia talida tan ita precisa hakbesi kita ne ane bahene maromak atau maromak bele tulung ita ajuda ita hasaita husi buat atu totu atu iteni pensamento ne dia positivo runi atu bele hola parte ia desenvolvimento ou ia construção barai no estado de direito democrático Timor-Leste. Obrigado, Barak. Obrigada, Barak, por sirania presença lorong ohinya e atividade talk show idane. Maluk telespectadores sira idane mak informação lubu kidane be mak partilha ona usida itane oradores na inhat hen kata ko informação nebe mak itane oradores sira fahe bele sai hanesa informação ide que positivo lili ba juventude sira bele forma ide deknya ang consciente ide deknya ang hodi hases ang usi hahalok vigansa audio no de crime ninyang bele hakat ba ia hodi participa máximo ia processo de desenvolvimento idane maluk telespectadores sira idane mak itane programa talk show balorong ohinya atu hateten katak programa idane realiza tambah serviço hamutuk entre
CNCTL Município Bocau, ho Media VIP TV. Hau Angelina Pinto Soares, hamutu com a equipa nebe serviço do programa idane, lahaluha hato obrigada wain, e até a próxima talk show Seluco. Adeus. Vamos.